As eleições americanas estão quase acabando já e praticamente já dá para dizer que o Biden é o novo presidente, né? Então eu vou te dizer o que isso pode afetar no Brasil e principalmente nos seus investimentos, o que fazer a partir de agora. Mas antes, aquele convite clássico, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá, seguinte, primeira coisa, para você entender bem a diferença entre o Joe Biden e o Trump, né? O Trump é um candidato republicano e o Biden é um candidato democrata. Qual que é a diferença entre um e outro? O republicano seria um pouco mais puxado para a direita, mais puxado para o Bolsonaro aqui no Brasil, tá? E o Biden, um democrata, seria um pouco mais puxado assim para o Lula, um pouco mais puxado assim para a esquerda. Mas o Biden não é um candidato de extrema esquerda não, tá? Ele é mais um centro-esquerda, assim. Só que o Trump é um pouco mais para a direita. E o que é melhor para os Estados Unidos? O Trump ou o Biden? Não dá para afirmar, né? Alguns investidores acham uma coisa, algumas pessoas acham outras. Cada um tem seu ponto de vista. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo alguns pontos que o Biden pretende fazer em relação ao Brasil, em relação ao mundo inteiro e que pode afetar sim os nossos investimentos, tá? Primeira coisa, o Biden ele tem uma filosofia mais ambientalista, tá? Ele não tem uma filosofia tanto de expansão industrial, ele quer proteger mais o meio ambiente, ele quer desacelerar assim a produção de combustível fóssil e isso acaba derrubando um pouco o preço do petróleo. Inclusive a gente está presenciando já uma não muito grande, né, mas uma baixa queda aí no preço do petróleo, justamente por conta disso, tá? Por essa visão mais ambientalista. E com a queda do petróleo, geralmente o dólar sobe um pouco mais, tá? Então se você pensava que o dólar ia cair com a vitória do Biden, cara, eu acho que o dólar pode subir um pouco mais ainda, tá? Então o dólar pode ficar ainda mais caro para os brasileiros. Primeiro ponto. Segundo ponto que afeta diretamente o Brasil. O Biden, num debate, falou que se o Bolsonaro, né, não fizesse algo para proteger as queimadas, né, para acabar com as queimadas na Amazônia, se ele não se mexesse, não saísse do lugar para proteger a Amazônia, o Biden transferiria ali, se eu não me engano, um dinheiro, né, para estar protegendo, para auxiliar nesse combate. E caso o Bolsonaro não fizesse nada, o Biden ia impor algumas sanções econômicas ao Brasil, tá? Inclusive, ele já deixou bem claro que é possível sim colocar algumas sanções econômicas com o Brasil e com a Coreia do Norte, por exemplo. E, cara, uma sanção econômica dos Estados Unidos com o Brasil é bucha, é uma das piores coisas que pode acontecer, né? Hoje os Estados Unidos é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil e também a China. E os Estados Unidos impondo essa sanção econômica vai piorar o dólar, vai piorar pra gente questão de importação, questão de exportação. O Brasil exporta muita coisa para os Estados Unidos, principalmente proteína, né? Principalmente carne, JBS, Marfrig aí. Então vai afetar diretamente essas empresas aí exportadoras, a Vale também. Enfim, todas as empresas que trabalham com commodities são grandes exportadoras. E isso pode ser muito prejudicial para o Brasil também, tá? Terceiro ponto que o Biden diz que pretende fazer aí, taxar as grandes fortunas. Só que quando a gente fala de grandes fortunas pode parecer, vai taxar quem tem 100 milhões de dólares. Não, ele diz que pretende taxar acima de 400 mil dólares. E cara, quem tem 400 mil dólares no Brasil não é rico, cara. É classe média, entendeu? Grande parte da população dos Estados Unidos tem um patrimônio de 400 mil dólares. Aí tu pensa, tu já pagou todos os seus impostos até chegar no teu patrimônio e você vai ter que pagar um imposto de novo só porque o presidente quer impor aí uma nova taxa, né? Então isso acaba até provocando um êxodo do dinheiro dos Estados Unidos. Não acho que vai provocar um êxodo tão grande porque 400 mil dólares não são grandes empresários, não são pessoas assim milionárias, né? Mas sim, vai prejudicar essas pessoas e isso não é algo muito bom não, tá? Outro ponto bem importante também, em relação ali à imigração, né? O Trump era um cara assim um pouco mais contrário à imigração. Cara, eu até concordo um pouco, mas discordo de alguns pontos de vista com o Trump em relação a isso, né? Ele dizia que a grande quantidade de imigrantes entrando nos Estados Unidos é péssimo. E, cara, de fato é ruim sim, tá? É bom pro lado assim, digamos, humano, né? Você está protegendo as pessoas que estão saindo de países em guerra e tudo mais, pessoas pobres, mas pro lado econômico é péssimo. Por quê? Pensa no Brasil, um monte de imigrante entrando. Igual, por exemplo, teve aquela época que chegou um monte de gente do Haiti, um monte de gente fora do Brasil, da Líbia, da Síria e tudo mais. Cara, isso afeta diretamente a taxa de desemprego, causa uma superpopulação no país. É bom para proteger essa galera que está saindo desses países, pô, um lado humano super show de bola, mas tem que ter um cuidado também. E o Biden já é um cara assim que pretende facilitar totalmente essa imigração. Mas eu também não concordo com alguns pontos em relação ao Biden nesse ponto de facilitar, né? Não liberar, mas ele meio que vai abrir caminho para os imigrantes entrarem nos Estados Unidos. Então isso não é algo tão positivo para os Estados Unidos não, tá? Outro ponto, o Obamacare. Cara, o Biden segue na mesma linha praticamente do Obama, tá, de governo, né? O Obama também era um candidato democrata. E o Obamacare era um serviço, assim, um plano social, na verdade, muito bom, né? Então, porque lá nos Estados Unidos não existe um SUS como existe aqui no Brasil, não existe um programa de saúde gratuito, né? E lá fora a saúde é muito cara, então, por exemplo, aqui no Brasil, se tu sofre um acidente, cara, tem o SAMU, tem o helicóptero do SAMU, tem tudo gratuito pra ti no SUS. E lá fora isso não existe, é tudo pago. E o Obamacare é como se fosse uma implantação de um SUS lá fora. Isso é bom? É super bom. Só que tem que tomar um certo cuidado também, tá? Porque os Estados Unidos sofreu muito depois da crise de 2008, estava numa grande crise econômica aí, com a pandemia sofreu mais ainda, e se tu injetar muita grana de fato no Obamacare,
isso pode acabar prejudicando muito a economia. Então acho positivo esse ponto do Biden querer implementar de novo o Obamacare, mas também tem que tomar um certo cuidado, tá? Não é assim também sair liberando dinheiro à vontade e tudo mais. Tem que tomar um certo cuidado para os Estados Unidos não se afundar ainda mais. Segundo ponto, tanto o Trump quanto o Biden querem injetar muita grana nos Estados Unidos para estar recuperando dessa crise. O Trump deu alguns descontos em impostos para algumas empresas ali, né? Se algumas empresas, por exemplo, fizessem uma recompra de ações, o Trump ia lá e dava algum desconto nos impostos. O Biden quer retirar esses benefícios, mas o Biden, em contrapartida, ele quer injetar mais dinheiro na economia para os Estados Unidos se recuperar mais rapidamente, tá? No site do Biden, estava ali uma proposta de um novo New Deal, mas quando perguntaram para ele no debate, ele disse que não pretendia fazer o New Deal. Aí ficou algo meio confuso, né? No site diz uma coisa, no debate ele diz outra. O que é esse New Deal? Se você conhece um pouco de história aí, eu posso estar errado em relação às datas, mas foi um programa que aconteceu de 1932 até 1939, se eu não me engano, né? Ali pelo Roosevelt, logo após a Grande Depressão de 1929. Foi uma forma que eles tentaram implementar de recuperar os Estados Unidos depois da Grande Depressão. Só que a gente sabe que não funcionou muito bem, tá? Muita coisa no New Deal não funcionou de fato. E uma nova implementação de um programa como esse pode ser péssimo para os Estados Unidos e péssimo para todos os países também. Então, são esses pontos assim que tem que tomar um certo cuidado. Mas falando um pouco mais de economia, falando de investimentos, cara, não acho que nenhum nem outro vai afetar diretamente, né? O Biden está quase ganhando, quase o novo presidente, não acho que isso vai afetar significativamente a economia do Brasil, nossa, vai piorar muito e tal. Cara, acho que um ou outro ali seriam muito parecidos em relação a questões econômicas. É mais uma visão meio assim, meio de esquerda e mais uma visão um pouco de direita mesmo em relação aos dois. Só que eu acho que o Trump tinha uma visão mais pró-desenvolvimento, mais pró-empresas, e o Biden tem uma visão mais pró-populista, mais pró-programas sociais, tá? Essa é a grande diferença entre um ou outro. Em relação ao dólar, cara, não acho que o dólar vai mudar muito, acho que ele pode subir um pouco por conta dessa queda aí do petróleo, né? Os investidores não veem como algo muito positivo a vitória do Biden em relação a esse lado petrolífero, em relação a esse lado de combustível fóssil. Então lá fora tem muita empresa como, por exemplo, a ExxonMobil, a Chevron, que são empresas que trabalham com uma matriz energética de combustível fóssil. Os Estados Unidos, grande parte da energia dos Estados Unidos vem de combustível fóssil, não vem de hidrelétrica, como aqui no Brasil, por exemplo, tá? Então isso pode acabar afetando, assim, negativamente. Mas, cara, a bolsa vai cair muito? Não acho que a bolsa vai cair muito. A bolsa vai subir muito? Não, acho que vai continuar assim, mais ou menos, na mesma questão. O que pode afetar de fato se acontecer essa futura sanção econômica, caso ocorra essa rixa aí entre Bolsonaro e John Biden, tá? Se houver essa rixa e os Estados Unidos impor uma sanção econômica no Brasil, aí sim a coisa tá feia. Aí o dólar vai disparar, vai prejudicar bastante o faturamento das empresas brasileiras, aí a gente tem que se preocupar um pouco mais, tá? Mas em relação ao ponto de vista de agora, do que está acontecendo agora, acho que os dois candidatos, se forem eleitos, seriam bons para a economia, tá? Os dois pretendiam injetar bastante dinheiro nos Estados Unidos para estar se recuperando disso. Isso é muito bom para os países emergentes, como o Brasil, né? O Brasil é meio que autodependente assim dos Estados Unidos, por conta da parceria, da exportação, como eu falei antes. O Brasil também tem uma parceria muito forte com a China, então só tem que tomar cuidado aí com essa sanção econômica. Eu acho que esse é o ponto mais importante e é o ponto mais negativo que poderia acontecer com essa vitória do Joe Biden, tá? Mas espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado e até o próximo.